Olá, meu nome é Grinaldo Oliveira e eu vou apresentar aqui a minha participação no desafio, do ano 2025 de classificação de objetos no ambiente Kaggle, que fez parte aí do último trabalho, da última entrega da disciplina de tópicos avançados em computação visual. Pois bem, iniciando essa apresentação, a gente vai falar justamente do problema que cercou esse desafio e que consistiu basicamente em classificar 2.632 imagens que compôs aí uma base de teste em 6 classes distintas, tá? Que foi justamente as classes motocicleta, pessoa, bicicleta, carro, carro lateral e fundo de carro. Tá? Para classificar essas imagens, o desafio ele solicitou que cada aluno elaborasse aqui um modelo de aprendizado profundo, baseado em redes convolucionais, e ao passo que cada modelo desse fosse criado, um arquivo de submissão ligando cada imagem a uma classe específica foi submetido ao Kaggle para se avaliar aí um score de classificação. Nesse caso, o aluno que obtiver o melhor score vai ser colocado aqui como um grande vencedor aí desse concurso. Tá? Bom, para que pudesse ser elaborado aí um modelo, eu segui uma metodologia baseada em 5 grandes passos. O primeiro passo foi o estabelecimento de uma curadoria de imagens que pudessem compor um dataset de treinamento e validação dos modelos que eu criasse. Tá? Esses modelos foram elaborados baseado aí em uma série de cenários distintos e treinados com essas imagens obtidas da curadoria para que pudessem ser avaliados do ponto de vista de validação, de dados de validação, que eram dados de treinamento na sua composição de 20%. Uma vez avaliado, dentro de um score que se achou interessante, o dataset de teste ele foi submetido a esse classificador já feito e submetido ao Kaggle. Com o score retornado do Kaggle, foi possível fazer com que novos modelos fossem reavaliados, avaliados ou criados ou reavaliados em modelos já testados. E também foram feitas algumas considerações com relação às imagens que foram obtidas aí da curadoria. Tá? Bom, durante o processo de curadoria de imagens para a criação desse grande dataset de treinamento, surgiram aí algumas dúvidas bastante pertinentes. A primeira delas é que na avaliação das imagens de teste, ficamos em dúvidas com relação à verificação de uma imagem pertence ou não a uma classe. Nesse caso aqui são imagens do dataset de teste. E aqui a gente coloca em dúvida, se aqui é uma imagem de uma pessoa, uma bicicleta, aqui é de um carro, uma pessoa, de uma moto, uma pessoa, ou se essas imagens de carro aqui são realmente de carros, laterais de carros ou fundo de carros. Como a gente não sabe exatamente qual a classe que cada uma delas pertence, a curadoria de imagem partiu do pressuposto que nós buscássemos essas imagens em repositórios já consagrados. Isso foi feito em 3 repositórios maiores, que foi o RoboFlow, o Kaggle e um site chamado images.cv, onde imagens já rotuladas nessas classes do campeonato foram recuperadas para compor aí um grande banco de dados de treinamento. Aqui está o código, a gente foi feito isso. Como foi feito em recortes em imagens maiores, foi estabelecido aí um tamanho mínimo para que cada classe pudesse retornar uma imagem que mais tarde pudesse ser utilizado aí nos modelos criados. Tá? Aí o código está apresentando, na verdade, os algoritmos que fizeram a recuperação dessas imagens e recortes. E ao final foi colhido um total de 176 mil imagens. A gente vai chegar aqui, pronto, 176 mil imagens, onde dessas 176 mil, 11 mil são bicicletas, 41 mil são carros, 69 são fundos de carro, 31 mil são laterais de carros, 12 mil são
motos, né? E 10 mil são pessoas. Como pessoas só tem 10 mil, né? Nós selecionamos aleatoriamente 10 mil imagens, redimensionamos para 112 mil imagens e compomos aí uma base, né, de treinamento para os nossos classificadores. Também foi composto uma base com todas as imagens que mais tarde também foi utilizadas em outros modelos. Bom, esses modelos eles foram gerados de forma inicialmente empírica, né, aproveitando sugestões de redes CNN já existentes, né, então foram criados aí nesse caso CNNs do tipo ResNet, né, onde foi avaliado aí o uso de conexões residuais, funções de perda, né, do tipo DICE, aplicações de TDA, que isso aí foi muito interessante, onde foram geradas várias versões de imagens com textos diferentes, né, para uma predição mais robusta. Foi utilizado também alguns modelos com mecanismo de atenção, né, blocos residuais investidos e alguns modelos também com decaimentos, né, do tipo cosseno. Mas, assim, esses modelos mais complexos, né, mais tarde eles foram reavaliados e outros modelos mais simples foram testados. Né? Nesse intuito de buscar um modelo mais simples, né, foi utilizado algumas estratégias de uso de augmentations diferentes, né? Otimização de hiperparâmetros também com vários cenários para verificar qual seriam um classificador ideal. Nesse caso, modelos mais simples foram testados e também conjuntos, né, de modelos para uso de uma estratégia de ensemble. Né? E também, em modelos mais simples, foi testada aqui uma abordagem híbrida, né, utilizando o classificador SVM em lugar, né, do classificador MLP, que é utilizado nas redes convolucionais. Né? Bom, de todos esses modelos, né, que foi testado, uma arquitetura ela se mostrou melhor. Né? E esta é a arquitetura, né, que foi a que teve a melhor performance, uma arquitetura simples de 5 camadas no estilo VGG, com aplicação de filtros simples 3x3, né, em cada camada. E inicialmente a gente tem 32 filtros na primeira camada, crescendo aí numa razão de 2, chegando a 512 filtros, né, na última camada. Né? Cada camada dessa a gente tem um pooling que vai fazer justamente aí a redução espacial, né, até chegar a um vetor, né, 3x3 512, que ao ser feito aí a operação de flatten, nós teremos aí 4.608 características diferentes. Né? Esse vetor está interligado aí mais em duas camadas, né, de rede neural de 1024, 512, né, totalmente integrados, com dropout aí 0.5, onde a gente chega aí ao final com 512 características, que é devidamente classificado em uma MLP simples para 6 classes distintas. Bom, os resultados desse modelo estão documentados em 2 vídeos, no Colab e no Kaggle. Bom, aqui no Colab, né, nós fizemos o treinamento do modelo, né, aqui estão os parâmetros, né, que foram utilizados para isso. Usamos 2 tipos de augmentation, né, apenas do tipo blue e do tipo cinza. Usamos também uma função de perda, né, do tipo dice loss. E aqui está a definição desse modelo, né, de 5 camadas, conforme a arquitetura que nós vimos antes. E aqui, vamos para o final para ver o treinamento. Foram utilizadas 60 mil imagens, né, para se fazer, nesse caso 80% para treinamento e 20% para validação. 80 épocas, né, de treinamento que foram todas efetivamente utilizadas. E ao final, né, nós conseguimos aí um score de classificação, né, em torno de 95% no corpo de validação. Já aqui é no ambiente Colab, né, a gente vai recuperar aqui o nosso modelo. No ambiente Colab, nós aproveitamos, né, o modelo já treinado, lá, o arquivo FTH, né, submetemos aí como modelo e executamos, né, o nosso algoritmo, né, obtendo aí também o mesmo resultado naturalmente. Tá? Nesse caso, né, os 60 mil imagens também foi submetido, né, e aí nós temos o resultado.
Bom, durante todo esse desafio foram encontradas naturalmente algumas limitações. Uma dessas limitações foi justamente a dúvida de qual era a classe específica para aquela imagem de teste que estava sendo devidamente aferida, né? Isso, de certa forma, colocou, né, em dúvida se o problema da performance do modelo estava no modelo em si, né, ou nos dados que foram utilizados, né, para o seu treinamento. Tá? Foi testado aí vários cenários distintos, mas se a gente for verificar, cada modelo não teve avanços significativos, né, o que mostra que talvez a limitação aí do resultado final esteja justamente nos dados de treinamento. Tá? Uma outra limitação foi do próprio ambiente Colab, né? Principalmente aí no caso do espaço, né, de disco que ele coloca aí para poder realizar essa execução desses códigos. Né? Nem toda hora era possível também ter disponibilidade aí de GPU, então foi preciso comprar, né, alguns créditos para rodar esses modelos mais avançados. Né? Os algoritmos eles são muito pesados, então para treinar nessa base aí de 60 mil imagens, né, levou-se muito tempo, né, o que fez com que a janela, né, de novos modelos, de novas configurações, eles foram bem limitados, né, de serem feitos. Né? Também, ao passo que aumentava a complexidade das arquiteturas CNN, também se levavam à necessidade de ter mais GPUs, né, diferentes tipos de GPUs disponíveis, e também mais tempo, né, de execução. Tá? Então, eu acho que em um desafio, né, mais completo, seria necessário, aí, nesse caso, um poder computacional maior, né, para que pudesse ser testado aí diferentes modelos, né, com massas de dados mais diversas possíveis. Bom, a conclusão, né, que nós temos nesse desafio, né, é uma grande lição aprendida. Tá? E essa grande lição é justamente essa ponderação aí entre dado e escolha de arquitetura. Né? Foi verificado talvez que, ao passo que foram treinados vários classificadores e não se conseguiu aí grandes avanços, né? Mesmo usando vários técnicas de augmentation diferentes, é que a qualidade de dados, né, ela é, de certa maneira, primordial para que o resultado do classificador seja o mais eficaz possível. Né? Até mesmo arquiteturas mais avançadas, elas não vão valer nada se o dado, né, de treinamento não for realmente um dado de alta qualidade. Tá? Nesse concurso, nós tivemos a preocupação de fazer aí uma base de treinamento bastante diversificada, mas foi verificado que até mesmo, né, trazendo imagens de repositórios variados, haviam erros de classificação, né, nesses dados. Né? E foi nesse caso, tentado, né, fazer algumas limpezas, né, e até treinamentos com quantidades menores, né, de dados, mas o que realmente prevaleceu aí foi um modelo mais simples, né, dado a um cenário diverso de 60 mil imagens distintas. Bom, é isso. Né, eu agradeço pela participação nesse concurso, foi realmente de grande valia e, de certa maneira, solidificou de maneira surpreendente os conhecimentos relacionados aí a classificadores e aprendizado profundo. Então, muito obrigado e até mais.